É isso aí, povo de Deus. Celebramos ontem, né, aqui no nosso país, né, a data do Dia das Mães, né? Um domingo de muita chuva, muita garoa, muito frio na cidade de São Paulo, mas passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães aí, para as mães que não receberam aí, não tiveram oportunidade de receber dos seus filhos as felicitações de Dia das Mães, né? Que o Senhor possa te abençoar. Já tem alguns irmãos aqui conosco, mandando um abraço para o nosso irmão Denis Beiro, que Deus abençoe sua vida aí, varão valoroso, varão de guerra. Deus abençoe sua semana grandemente aí, em nome de Jesus. É isso aí, você vai chegando, vai compartilhando, vai participando com a gente, manda sua mensagem, manda seu pedido de oração. Esteja conosco aqui nessa noite, que o Senhor grandes coisas fará por mim e por você. Programa Senac Unidos em Cristo, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui iniciando o programa Senac Unidos em Cristo. Nós somos da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, igreja essa presidida pelo pastor Geraldo Carlos. Não é verdade, evangelista Daniel? Sim, sim, esse programa que Deus tem preparado para nós, né? Estarmos aqui na segunda-feira, né? Representando, né? Falando em nome da nossa congregação, da igreja do qual nós participamos. Louvamos a Deus por essa porta aberta aqui, louvamos a Deus também pela igreja do qual nós congregamos também, né? Que Deus possa continuar sempre abençoando, então, não só a nossa vida, mas a vida de todos vocês, que toda segunda-feira, né? Tiram um tempinho aí, nos acompanham aqui, né? Que Deus possa abençoar vocês ricamente, tá bom? E fica aí o convite para você, né? Que quiser algum dia conhecer a gente mais de perto, né? Conhecer a nossa congregação, a nossa igreja, né? O convite está aberto para você, né? Eu sempre costumo dizer isso aqui, irmãos. Uma coisa é você ver a gente aqui uma vez por semana aqui, né? De longe. Outra coisa é o dia que você conhecer a gente mais de perto, ver, né, cultuar junto conosco, e aí você vai ver de perto quem a gente é de verdade, né? Então é isso, fica aí para você esse convite, tá bom? E você que puder compartilhar com mais pessoas aí, né, sua família, seus amigos, seus conhecidos, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento desses momentos de qualidade que nós passamos aqui nessa noite de hoje, amém? É isso aí, mês de maio, né? Estamos vivendo, né, evangelista Daniel? Primeiro período de frio do ano, né? A temperatura deu uma caída considerável nesse final de semana, né? De domingo, principalmente para cá. Hoje a temperatura aí na média de 20 graus, né? A mínima hoje em São Paulo vai ser na faixa de de 12 a 13 graus, né? E o tempo vai passando, as estações vão passando, né? Nós estamos no outono e que Deus possa te abençoar, te guardar, né? Se você souber de alguém que precisa de ajuda nesses dias de frio, não se isente, tente ajudar. Nós estamos aqui para também ajudar aqueles que chegarem até a nós, né? Porque nós sabemos as dificuldades, né? Do outono e do inverno aqui na cidade de São Paulo, né? Principalmente das pessoas que vivem em situação de rua, né? E que o Senhor possa guardar e abençoar todas essas pessoas nessas condições, tá bom? Nós somos da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. Como o evangelista Daniel falou aqui, vai ser um prazer ter vocês conosco, estar conosco ali, ou na nossa sede, ou no Jardim Guarujá, no Jardim Vera Cruz, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês conosco, uma alegria muito grande. Nós estamos aqui nos estúdios da NSTV todas as segundas-feiras. O endereço da nossa sede, ali na rua Mário Graça, número 07, bairro Jardim Rosana. Quero te convidar para você estar num dos cultos conosco essa semana ali, tá bom? Amanhã, terça-feira, nós temos culto às terça-feiras. Amanhã começamos 7 terça-feiras de campanha na direção da diaconisa Tina Paiva, entregando as minhas primícias ao Senhor, né? Serão 7 terça-feiras de campanha. Na semana que vem nós já estaremos com o banner aí disponível aí. Então quero te convidar para você estar ali na rua Mário Graça, número 07, bairro Jardim Rosana, cultos terça-feira às 19h30, das 19h30 às 21 horas. Quinta-feira nós temos o nosso culto de ensinamento, também das 19h30 às 21 horas. Sexta-feira nós temos o culto de libertação, é isso. Temos o culto de libertação ali com o pastor Geraldo Carlos, tem sido uma bênção
No sábado pela manhã, está tendo uma consagração abençoada ali, juntamente com o círculo de oração, os jovens se reunindo em preparação para o Congresso dos Adolescentes. Está uma bênção ali, os jovens reunidos ali, orando, consagrando a vida deles ao Senhor, porque nós cremos que Deus tudo pode fazer. Então, quero te convidar, sábado às 9 horas da manhã, das 9 às 11 horas da manhã, e todos os sábados as irmãs estão se reunindo ali, tem a consagração, tem oração, tem louvor, depois tem um café da manhã maravilhoso ali que as irmãs estão fazendo, né? E está sendo muito gratificante, está sendo uma bênção ali todos os sábados, as reuniões que as irmãs têm feito ali, né? E no domingo à noite, às 18 horas, nós temos o culto com a família, que é uma bênção também, em nome de Jesus. Mandando a paz do Senhor aqui mais uma vez para o irmão Denis Beiro, nosso irmão Denis, que está conosco nessa noite. A Daiana Souza, está conosco também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Daiana Souza. Que Deus possa abençoar o Paulo Henrique. Louvor maravilhoso. Gostou do louvor que foi tocado aqui, tá bom? A Daiane Nogueira, mãe, é bênção. Que Deus possa abençoar a vida da Diana Nogueira, perdão. A nossa irmã diaconisa Tina Paiva está conosco aqui nessa noite também, em nome de Jesus. A nossa irmã Janaína Orozimbro, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Melhoras aí, estamos em oração pela vida da senhora, para que o Senhor derrame cura, derrame saúde sobre a sua vida. Também está conosco a Adriana Santos, que Deus possa abençoar a Adriana Santos, que está conosco nessa noite também. Todos vocês que estão chegando, né? Ali no Instagram também tem algumas pessoas ali, Rose Conceição, Francis Odierno, né? Darcy Vital Pinheiro está conosco, a Elisandra Tenório está conosco também, bastante gente nos acompanhando pelo Instagram, e é isso aí, você chega, manda sua mensagem, nós vamos falar com você, interagir com você aqui nessa noite, tá bom? Mês de maio, que é considerado o mês da família, é considerado um mês da família, né? E nós estamos este mês ali orando pelas famílias, clamando a Deus pelas famílias na comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo, para que o Senhor mais e mais possa abençoar todas as famílias, porque como diz lá no livro de Gênesis 12, a partir do versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa de Deus para as famílias de bênção, e eu creio que as famílias serão abençoadas. Pastor Geraldo Carlos, nosso pastor presidente, está conosco também, acompanhando, mandando mensagem. A paz, irmãos, Deus abençoe, pastor Geraldo Carlos também, nossa irmã Maria Helena Silva, a paz, boa noite, povo abençoado, a paz do Senhor, irmã Maria Helena Silva, que Deus guarde e proteja a sua família e abençoe você poderosamente. Então é isso aí, você entra em contato conosco, manda a sua mensagem, vamos estar orando por você, apresentando você, a sua família, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. O pastor Rogério comentou aqui agora há pouco, né? Estamos aí passando por uma onda de frio, né? Sim. Aqui em São Paulo, né? Aí fica a nossa solidariedade aí para as pessoas, né? Que estão em situação de rua. Eu trabalho ali na região central, irmãos, e eu vejo. É triste de ver, tá? Como as pessoas na rua ali, e você passa de manhã, aquela coisa terrível, né? E eu já vi muitas pessoas nessa situação, né? Eu me lembro de trabalhos sociais que nós fazíamos nas madrugadas, principalmente nessa época de frio, né? E a gente via muita gente que estava na rua, morando na rua, não por necessidade, não por falta de condição, mas por escravidão, irmãos. Muita gente vivendo nessa vida, não por falta de condição, não por não ter aonde morar, não por não ter um teto para estar, né? Mas por escravidão. Eu me lembro de um cidadão que a gente atendeu ele uma vez na rua, levamos comida, oramos por ele, né? E a gente passou 2 semanas, quando nós voltamos, ele não estava mais lá, né? Aí nós perguntamos para as pessoas que estavam lá, olha, cadê aquele fulano que estava aqui, assim, assim? Não, aí a pessoa respondeu, não, o filho dele veio, buscou ele, levou ele para morar numa casa que ele tem lá no interior de São Paulo, né? E aí quando passou mais 2 semanas, nós voltamos lá no mesmo lugar, tá o cidadão na rua de novo.
Aí o nosso saudoso pastor Manuel perguntou para ele, mas o que aconteceu? Você não estava morando na casa que seu filho deu para você morar? Aí ele justificou que não queria ficar obedecendo regras do filho dele e preferia ficar na rua. Irmão, isso é escravidão, irmãos. Isso é escravidão. Você percebe lá quando você lê o texto de Marcos, capítulo 5, principalmente, que detalha muito bem a história daquele endemoniado gadareno lá naquela cidade. O texto deixa claro que o homem tinha casa, o homem tinha família, o homem tinha, né, uma estrutura por trás dele, mas ele preferia o quê? Ficar vivendo lá nos sepulcros, ficar noite e dia gritando pelas ruas, né? Mas não é a questão dele preferir, a questão era que ele era escravo da força do maligno que fazia ele viver essa vida. Então, nosso papel é orar por essas vidas, né? Eu sei que tem pessoas que estão nessa condição por não ter condição mesmo de sair, né? Os percalços da vida acontecem, mas tem gente que está nessa vida por escravidão e nós oramos para que essas pessoas sejam libertas, tenham a sua vida transformada, tenham a sua vida mudada, né? Para que elas possam entender, né, que existe uma vida, né, para ela viver, e o que ela está vivendo não é vida, né? É isso aí, povo de Deus, é verdade. Esse comentário do evangelista Daniel é muito plausível, né? Na casa de recuperação Alival de Jaboque, nós testificamos e vimos, podemos observar ali, eu pude ver várias pessoas nessa condição, né? E o saudoso pastor François também, vivi algumas experiências com ele ali, eu vi algumas pessoas nessa condição, e é uma escravidão. A pessoa está subjugada, a pessoa está numa situação de escravidão mesmo, o adversário, o demônio cegou realmente o entendimento, cegou, tirou completamente a perspectiva de vida, porque quando nós olhamos para aquele texto, evangelista Daniel, que diz que o demônio veio para roubar, matar e destruir, né? Só que a destruição muitas das vezes é graduativa e a morte nas mãos do adversário vai acontecendo aos poucos, e ele não tem dó de fazer o ser humano sofrer, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, e ele quer descaracterizar, e a gente vê pessoas descaracterizadas. Me lembro, evangelista Daniel, eu cheguei num dia, no domingo, na casa de recuperação, os irmãos tinham ido para Cracolândia no sábado à noite, tinham trazido alguns irmãos, e tinha um senhor sentado, o pastor olhou para mim e falou, olha só, pastor, o que vai acontecer agora? Deram banho, fizeram barba, cuidaram do irmão, e o pastor falou assim, ó, vem para cá, fica vendo o que vai acontecer. Os irmãos colocaram o prato de comida, evangelista Daniel, copo de suco para ele, e deixaram ele sozinho. Ele com o prato de comida ali na frente, ali com o copo de suco na frente dele, ele foi no lixo, no latão do lixo, procurar a comida para comer. E tem gente ainda que não acredita em escravidão espiritual, não acredita que o demônio existe, que tem pessoas nessa condição. Tem gente nessas condições e a destruição é terrível, mas há um Deus que pode curar e libertar, assim como ele foi de encontro ao endemoniado da cidade de Gadara, ele pode ir ao encontro de alguém aí através da minha vida nessa noite, promover a libertação na vida dessa pessoa e essas cadeias, esses grilhões serem quebrados em nome de Jesus, né? Está conosco Maria Helena Silva, a paz do Senhor, boa noite, povo abençoado. Pastor Geraldo manda mais uma mensagem aqui, a paz do Senhor, povo, a paz do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos. Nosso irmão Jair Francisco, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus continue abençoando vocês. A paz do Senhor também, irmão Jair Francisco, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, sua esposa Diaconisa Iraci, toda a sua família, os seus netos, que estejam todos na plenitude da bênção e da paz do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. Nosso irmão Osvanilda Militão está conosco nessa noite também, toda a segunda-feira está aqui conosco, vocês da comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo, que Deus possa abençoar a todos. Passando agora para convidar você para um culto na nossa igreja do Jardim Guarujá, ali na Rua Malta, no Parque Independência, isso.
Quero te convidar para você estar ali conosco no Parque Independência, na nossa igreja do Jardim Guarujá, Rua Malta, número 41, bairro Parque Independência. Culto segundas-feiras está ali o pastor Eduardo, juntamente com o pastor Geraldo, no culto de libertação e cura. Sexta-feira o pastor Eduardo está ali com o culto de ensinamento. No sábado pela manhã as irmãs no círculo de oração, orando pelo ministério e pela igreja. E no domingo à noite o culto com a família. Você que mora nas imediações da igreja do Jardim Guarujá, você é nosso convidado para estar ali numa das quarta-feiras, sexta-feira, sábado ou domingo conosco, adorando e glorificando o nome santo do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação seja adversa, o nosso Deus é bom e Ele é garantidor de bênção para nós nas nossas vidas. Nosso evangelista Daniel convida o povo agora para os cultos da nossa igreja do Jardim Vera Cruz. É isso mesmo, temos a nossa congregação ali no Jardim Vera Cruz, né? Rua Ana Lúcia de Amices, número 90, Jardim Vera Cruz. Ali tem culto na terça-feira, culto de ensinamento ali, né? E começa às 19h30 também. Temos culto lá no Jardim Vera Cruz também na quinta-feira, às 19h30, também culto de libertação, ali com o pastor Geraldo Carlos. Temos ali também círculo de oração no sábado às 9 da manhã, ali sob direção da diaconisa Roneide. E temos ali também o culto da família, né? No sábado às 18, no domingo às 18 horas, melhor dizendo, perdão. Né? Às 18 horas do domingo, culto da família ali no Jardim Vera Cruz. Então essa aí é a agenda dos cultos na igreja do Jardim Vera Cruz. Igreja essa pastoreada ali pelo pastor Geraldo Carlos, né? Juntamente com a esposa dele, diaconisa Roseli, estão ali, né, tocando aquela obra ali, fazendo, né, o que o Senhor direciona naquele lugar. Então você aí de Jardim Ângela, Jardim Aracati, todos esses bairros circunvizinhos ali, tem bastante bairro por ali, né, bastante gente que mora ali naquela região. Então fica aí o convite para você que puder, tiver a condição de estar indo ali conhecer essa igreja, você será muito bem recebido ali, né? E tenho certeza que é abençoado pelo Espírito Santo de Deus. É isso aí, nós fazemos o convite, mas quem garante a bênção é o nosso Senhor Jesus, né? Porque Ele é garantidor de todas as bênçãos sobre as nossas vidas. Esse mês de maio, né? Já estamos nos preparando, né, evangelista Daniel? Para o final do mês de maio nós temos a Vigília do Renovo novamente, né? Sim. Já estamos nos preparando aí, orando a Deus aí para mais uma vigília. Não, é maio, junho, não, né? é junho. Tem a Vigília do Renovo em junho. Estamos já orando a Deus, nos preparando aí para o mês de junho, a Vigília do Renovo, em nome de Jesus. Daqui a pouco, passa rápido, daqui a pouco nós estamos aí, e o nosso coração já está alegre já e esperando a nossa Vigília do Renovo, em nome de Jesus. E creio que Deus fará grandes coisas por nós, né, como já tem feito, né, ali na comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo. O Senhor tem derramado grande graça, grande poder sobre a congregação ali, e tem sido uma alegria imensa estar ali com os irmãos, né, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Então não perde tempo não, tendo oportunidade, esteja numa das nossas congregações. Com certeza você vai ser muito bem recebido, vai ser abraçado ali pelos nossos obreiros, pelas nossas obreiras, e grandes coisas Deus fará por vocês, tá bom? Chegou aqui nosso irmão João Vieira da Silva também, ali do Paraná, nosso irmão João, que Deus possa abençoar em nome de Jesus, a minha tia Lúcia, toda a minha família, em nome de Jesus, ali a extensão dos meus familiares ali na cidade de Paranavaí, tá bom? E nas cidades circunvizinhanças ali do Paraná, que Deus possa abençoar toda a minha família e todos vocês que estão nos assistindo nesta noite, né? Nós temos sempre feito aqui, pelo menos uma vez por mês, nós trazemos alguém para entrevistar, mas os programas do mês, das semanas, é pautado pela palavra de Deus, né? Nós estamos tirando 30 minutos mais ou menos para falar da palavra de Deus, né, evangelista Daniel? Já vamos ir para o momento da palavra, né? Porque depois o tempo acaba ficando escasso e apertado, né? E nós já vamos agora para o momento da palavra, e eu creio que Deus vai falar com você que está nos assistindo nessa noite aí. Você que tem condições, abra a sua Bíblia no celular, no iPad, no tablet, onde for,
porque agora é o momento que Deus vai falar com você. E Deus fala de diversas formas, né? Deus tem várias formas de falar, mas uma das formas mais especiais de Deus falar conosco é quando nós abrimos a santa palavra de Deus. Quando nós abrimos as santas escrituras, ele tem o poder de falar conosco e ele abre a nossa mente e vai revelando a palavra verdadeira aos nossos corações. Vamos para o momento da palavra em nome de Jesus. Irmãos, vamos meditar um pouquinho num texto aqui, que eu gostei bastante desse texto aqui. Eu tive ministrando sobre esse texto na semana passada, e cada vez que a gente lê e medita na palavra de Deus, Deus traz sempre uma coisa nova, né? Para a gente refletir, para a gente meditar, né? Aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, né? Versículo 1, um texto bastante interessante que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo sentimento no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Por nada estejais inquietos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vosso sentimento em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. E o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Graças a Deus. Aleluia. Que texto lindo esse que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos da igreja em Filipos, né? A gente lendo e procurando um pouquinho conhecer a história, né, acerca do que o apóstolo Paulo vai escrever a essa igreja. A gente vai voltando um pouquinho no tempo e eu fiquei pensando muito como foi doloroso para o apóstolo Paulo a formação dessa igreja em Filipos, né? A gente vai ler lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega a essa cidade de Filipos, e em Atos capítulo 16, o texto diz que Paulo e Silas, eles começam a andar pela cidade, né? E andando por aquela cidade, o texto diz que aquela menina, né, que tinha um espírito de adivinhação, vem andando atrás deles, dizendo, eles são verdadeiros homens de Deus, são verdadeiros homens de Deus. E é tão interessante isso que o apóstolo Paulo, nos primeiros dias, ele não falou nada, ele talvez aceitou aquela menina declarando, né, que ele era homem de Deus. Só que o texto diz que chegou um dia que o apóstolo Paulo olha para aquela menina e ele... chegou um momento que ele expulsou aquele espírito daquela menina, né? O que acontece é que através disso ele vai parar na prisão, ele com Silas, porque aquela menina era fonte de ganho para eles naquela cidade, né? Para alguns homens naquela cidade, ela era fonte de renda e ganho para eles, né?
eles exploravam, né? Aquele espírito que usava aquela menina, eles exploravam ela para ganhar dinheiro através disso, como se fosse talvez Deus usando aquela pessoa, mas na verdade não era Deus usando, era um espírito de adivinhação. Isso abre um leque de muita coisa, né? Para a gente falar, porque tem tanta gente às vezes pensando que é Deus que está usando a boca de alguém, de determinada pessoa, e na verdade não é Deus coisíssima nenhuma, né? E o texto diz que eles são açoitados, né? São açoitados, vão parar na prisão, na cadeia. O texto diz, é emblemático, o Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estão na prisão, o texto diz que eles, perto da meia-noite, eles vão fazer um culto dentro da prisão, né? O texto diz que eles estavam não com as suas mãos, não com os seus braços presos, mas eles estavam com os seus pés presos num tronco. É mais ou menos assim, o inimigo que usou aqueles homens para pôr eles dentro da prisão, talvez quisesse dizer, se foram os seus pés que trouxeram vocês até aqui, daqui vocês não vão sair caminhando mais, vocês vão ficar com os seus pés presos. Só que o texto diz que Paulo e Silas, com os pés presos, sem poder sair da prisão, o que eles vão fazer perto da meia-noite? Um culto. E como eles começam o culto? Eles começam com oração dentro daquela prisão. E eles começam a orar dentro da prisão, termina a oração, porque culto ele começa com oração. A gente vê uns modelos de culto hoje em dia, onde não tem oração mais. E a gente vê uns modelos de crente também hoje em dia, que não vai para oração na igreja também. Já quer chegar uma hora que a oração já acabou, né? Mas a Bíblia diz que é através da oração que a gente vai ter contato com Deus, né? Não é? Louvor até alegra a nossa alma. A gente adora Deus, mas é através da oração que Deus, né, que nós sentimos a presença de Deus. E o texto diz que eles oram e depois eles vão louvar, né? E louvando na prisão, o texto diz que os outros presos ouviam eles dentro da prisão. E é tão interessante isso que eles primeiro oram, depois eles louvam e os outros presos estão ouvindo. Aí o apóstolo Paulo e Silas, presos dentro daquela cadeia, naquela prisão, né? Eu imagino que o inimigo olha para eles e diz assim, bom, se foi por causa de pregar e se foi por causa de orar, porque o texto diz que eles estavam procurando um lugar para orar na cidade. E aí acontece esse evento de expulsar aquele espírito de adivinhação da menina e eles vão parar na cadeia. O apóstolo Paulo e Silas estão ali presos, o inimigo talvez pense, vocês estão presos, estão amarrados, então agora vocês não vão mais atrapalhar os meus planos na cidade. Mas o apóstolo Paulo e Silas, o que eles vão fazer dentro daquela prisão? Bom, já que a gente não consegue sair daqui da onde a gente está, já que a gente está preso, a gente não consegue ir para lugar nenhum, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um culto de adoração a Deus aqui. É verdade, né? É tremendo isso, evangelista Daniel, porque o evangelho ele quer, e o evangelho é lindo demais, o evangelho de Jesus Cristo, porque ele quer alcançar todos. Né? Eles querem alcançar, o Senhor Jesus quer alcançar a todos através das nossas vidas. E como diz o evangelista Daniel, bem salientou, podia parecer que ia parar a pregação do evangelho. Podia parecer que a pregação do evangelho, através de tudo que aconteceu, aquela moça, todo o desfecho da história, nós sabemos, parecia que ia parar. Mas o evangelho do Senhor Jesus não vai parar. Eles são lançados na prisão. E quem mais precisa ser alcançado pelo evangelho senão aqueles que estão presos? Porque o Senhor é um Deus que veio para libertar. Ele veio para libertar, para transformar, para libertar, para mudar, para transformar a vida de pessoas. E o ministério é interessante, evangelista Daniel, porque às vezes a gente se pega com alguns irmãos que estão aficionados pelo altar, né? Sim. E ele tem o desejo de pregar, ele tem o desejo,
de ministrar a palavra, mas ele só se vê pregando nos púlpitos. No púlpito, Ele só se vê pregando no altar, ele só se imagina pregando com a igreja cheia. Mas não, meus irmãos, quem quer pregar, quem é vocacionado para pregar, quem é vocacionado para ministrar a palavra de Deus, para produzir libertação e cura, para trazer novidade de vidas para as pessoas, ele não escolhe o lugar. É o Senhor que direciona, porque nós temos visto tantas pessoas nessa condição hoje, principalmente nós que lidamos com a igreja há um certo tempo. Nós vemos pessoas que quer pregar, que quer fazer, que quer ir, que quer alcançar, que quer ir a determinados lugares, mas ele só se vê pregando no altar. Mas tem tantas pessoas aí precisando pregar a palavra de Deus. Tem um exemplo clássico disso aqui. Tem um irmão que todas as quintas-feiras, evangelista Daniel, ele está ali pregando ali no metrô Capão Redondo. sim. Tem irmãos que nós encontramos pregando dentro do vagão do metrô, outros no ônibus, né? Até nas praças tem gente, nas né? praças, né? E Paulo, olha o público que Paulo e Silas, o Senhor leva eles para ministrar a palavra, para que a palavra chegue até eles. Olha o público. Tem gente que está escolhendo o público, tem gente que quer escolher a plateia, mas quem quer pregar o evangelho de Jesus Cristo não escolhe, ele vai aonde o Senhor manda. E é interessante, o evangelista Daniel salientou que eles procuravam um lugar para orar, né? E agora estão louvando, oraram, pregaram, e agora eles estão louvando, né? E todo esse trabalhar com o intuito de quê? Salvação de vidas. É interessante, porque eles estão ali dentro daquela prisão, dentro daquela cadeia, encarcerados, né? E estando ali encarcerados, o texto diz que eles oram e louvam a Deus. Porque olha que coisa interessante, para a gente já entrar aqui no texto que nós lemos. Orar, enquanto a gente está passando por essas fases ruins na vida, é mais fácil do que louvar. É mais fácil, porque a gente encontra mais dificuldade para orar do que para louvar, e isso é fato. Sim, sim. Isso é fato. Não tem como se esquivar disso. Sim. Né? Louvar é mais prazeroso até para a alma, né? Eu acho interessante que a gente vê o texto lá do Salmo 126, e o salmista, do Salmo 126, ele vai falar, né? Quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião, do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos de alegria, né? Então é mais fácil você, só que em contrapartida, quando a gente vai no Salmo 137, falando sobre o mesmo período, né? Tá um salmista que provavelmente era um levita, que estava lá no cativeiro babilônico, ele diz: sentado junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião, e nos salgueiros penduramos as nossas harpas. É lindo, né? E é tão interessante que ele diz que os que nos prenderam, nos afrontavam, pediam que nós louvássemos uma das canções de Sião. E aí ele vai dizer: como louvar os cânticos de Sião em terra estranha, aquela coisa toda. Então é tão interessante isso, porque no momento ruim da nossa vida, a gente não vai se familiarizar mais com o louvor, a gente vai se familiarizar mais com a oração. Por quê? Porque na oração vai ser a expressão que nós vamos falar com Deus, buscar direcionamento de Deus, buscar uma mudança, né, para as situações, para as condições que nós estamos vivendo, né? Então a gente, quando está vivendo situações ruins, desfavoráveis, de dor, né, a gente se familiariza muito mais com a oração do que com o louvor. Por quê? Porque na oração é o momento que nós estamos falando com Deus e apresentando as nossas situações ao Senhor. Porém, na hora do louvor, é o momento que nós estamos o quê? Engrandecendo a Deus pelo que nós estamos vivendo. O louvor é a expressão de gratidão. Então, no louvor, a gente engrandece e agradece a Deus
pelo que nós estamos vivendo. Aí o apóstolo Paulo e Silas, açoitados dentro daquela prisão, eles vão fazer o quê? Orar a Deus. Primeiro eles vão orar a Deus. Talvez eles oram a Deus ali e dizem, Senhor, olha, nós viemos para essa cidade, o Senhor viu o que aconteceu conosco, tudo que nos fizeram, olha o tamanho das feridas que deixaram nos nossos corpos, olha o tamanho dos vergões que estão nas nossas costas, de tanto apanhar, de tanto ser açoitado, né? Mas ainda assim eu quero cantar um louvor para engrandecer o Senhor aqui. Minha alma engrandece ao Senhor, né? Que coisa linda, que coisa tremenda. Não é uma coisa fácil também não, viu, evangelista Daniel? Não é uma coisa simples não, porque no momento da adversidade, no momento que a tribulação vem, engrandecer ao Senhor, deixar sair e demonstrar a grandeza de Deus numa alma que está completamente angustiada não é fácil, mas é o que eles fazem, eles louvam a Deus ali naquela prisão. Porque é muito fácil a gente falar que Jó, e louvar aquele louvor que fala, Jó prostrou-se sobre a terra e adorou e falou para todo o inferno escutar. No saí do ventre da minha mãe e é no que voltarei para lá. Deus me deu e ele mesmo tomou. É fácil a gente ler o texto de Jó, pregar sobre o texto de Jó, o que Jó viveu, e a gente falar, olha, Jó isso, Jó aquilo outro, mas às vezes a gente vai passar por situações desfavoráveis na vida, e será que a gente tem fé de louvar a Deus? E não é nem 1% do que o Jó passou, né? Exatamente. Só que eu acho interessante, eu quis voltar lá em Atos capítulo 16, por quê? Porque quando eu leio Filipenses 4 aqui, eu vejo a expressão do apóstolo Paulo quando começa a escrever esse 4º capítulo aqui, né? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Olha o que ele vai falar acerca dessa igreja, irmãos. Aí eu fico imaginando o apóstolo Paulo ali escrevendo para essa igreja, né? E o povo crente, um povo que... Ajudador, que um povo que ele. se preocupou com ele. Cuidou dele até o fim. Cuidou dele até o fim no ministério, né? E procurava saber como ele estava, procurava saber se estava precisando de alguma coisa, porque olha o que o Espírito Santo coloca ao meu coração aqui para dizer, irmãos, porque tem muita gente que teve alguém que foi lá tirar ele da lama, teve alguém que foi lá tirar ele do que nem aqueles que bom samaritano que Jesus conta na parábola lá, que foi lá pegar na beira do caminho, caído, jogado no chão, à beira da morte. Teve alguém que foi lá pegar essa pessoa de lá, tirou ela daquela condição, investiu tempo, cuidado, oração, né? Zelo, propósito. Porque tem muita gente que acha que está crente hoje porque ele é o super-homem, ou a Mulher Maravilha, ou porque isso, porque aquilo, mas ele se esquece, sabe do quê? Que teve alguém que foi lá quando estava lá no meio da sujeira para investir em tirar ele de lá. E hoje ele olha para trás e não lembra que alguém ajudou, né? Mas aí o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que não tem esse tipo de pensamento. E nem esse tipo de sentimento. Nem esse tipo de atitude. Porque tem muita gente que não lembra. Você consegue lembrar, você que está nos acompanhando, qual foi o pastor que pregou a palavra de Deus para você? Que você aceitou Jesus, que você levantou sua mão? Isso, evangelista Daniel, é muito latente, é muito vivo, porque a síndrome do esquecimento na vida das pessoas é muito grande. E a gente que está na igreja há um bom tempo, a gente já viu muita gente nessa condição e nessa situação. Que não, é como eu falei no programa passado, vendo o testemunho do pastor Billy Graham, ele falando do homem que ele considerava, não se sabe o nome do homem, mas ele considerava o maior pregador do mundo, o diácono, que numa concentração, ele e o amigo iam embora, o diácono falou, não vai embora, senta aqui, eu vou arrumar um lugar para vocês sentar, e vocês vão ouvir a palavra de Deus. O pastor Billy Graham denota esse homem como o maior pregador, ou seja, a gente não pode esquecer de quem Deus usou para estender, porque
a mão que vai ser estendida para nós, evangelista Daniel, é a mão de Deus, mas através de um vaso de Deus ali, através de um ser humano. E muitas das vezes a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas se enaltecendo, se engrandecendo, mas esquece. Principalmente o evangelista Daniel sabe disso, quem estudou um pouquinho, né? Esquece do analfabeto que foi pregar para ele lá e tirou, através do Espírito Santo de Deus, e tirou a pessoa do mundo das drogas. Porque o conhecimento chegou a conhecer outras coisas, muitas das vezes conhecer outras línguas, conhecer o grego, conhecer o hebraico, né? Aí já aquele analfabeto que pregou, que ministrou a palavra, já não serve mais como referência. Aí já se precisa de outras referências. Irmão, a igreja de Filipenses é uma igreja muito rica em nos ensinar a postura e condição do evangelho. Exatamente. A gente vê o pastor Marco Feliciano um dia, em uma das suas pregações, ele estava dizendo assim que a igreja chegou até onde ela está hoje, não foi por causa dos teólogos, não foi por causa dos estudiosos, não foi por causa daquelas pessoas que mesmo sem ser teólogo, mesmo sem ser estudioso, mas colocava o joelho no chão, sabe para quê? Para que Deus derramasse unção e graça sobre a vida dele, para que o demônio pudesse ser expulso da vida de quem estava oprimido. Para que houvesse cura, libertação, para que houvesse uma manifestação de milagres. Para que as pessoas sentissem algo de Deus, uma novidade de vida vinda de Deus, né? O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, esse capítulo 4 aqui, ele é emblemático, por quê? Porque mesmo quando ele esteve lá para pregar, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, preso, né? Estava para morrer dentro daquela prisão, ele vai louvar, engrandecer a Deus. Aí o apóstolo Paulo ele vai escrever para essa igreja que mesmo tendo passado tudo que ele passou na pregação nessa cidade, para a formação de uma igreja ali, o texto vai dizer, e ele vai escrever, que esse povo ele vai chamar de quê? Meus amados e muito queridos. E ele vai dizer, minha alegria e coroa. Eu acho tão lindo isso que eu imagino o apóstolo Paulo olhando para as cicatrizes no seu corpo, ocasionadas por aquelas chicotadas, açoites, tudo que ele passou naquela cidade ali. O apóstolo Paulo ali, olhando para aqueles açoites, aquelas cicatrizes, aquela coisa toda, e ele talvez quando olha para a cicatriz, lembra do que ocasionou a cicatriz lá atrás, mas aí por outro lado, ele lembra da dor quando olha para a cicatriz, mas quando ele olha para a cicatriz também, ele lembra que tem um povo lá glorificando a Deus, aí ele vai dizer, minha alegria e coroa. Talvez ele olha para cada um dos machucados, cicatrizes e vergões no seu corpo e diz, sabe o que? Valeu a pena tudo que eu sofri naqueles dias, naquela prisão, valeu a pena, sabe por quê? O povo está glorificando a Deus lá. Evangelista Daniel, é tão tremendo isso que as duas maiores cartas do Novo Testamento, a de 1 Coríntios e a de 2 Coríntios, a gente não vê uma proposição assim de Paulo, uma expressão de gratidão isso, assim, né? de Paulo tão grande como na carta de Filipenses, né? E eu acredito que ele olha para ele na condição que ele está, ele diz, valeu a pena. Sofri, doeu. Valeu a pena implantar essa igreja. Eu consegui colocar nesse povo a mentalidade verdadeira de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. É tremendo. Aleluia. É tremendo isso aqui, irmãos. E aí a gente vai seguindo no texto, e aí ele fala que essa igreja, ele diz, é minha alegria e coroa, ou seja, é uma honra para o apóstolo Paulo, né, ter partilhado e participado da conversão desse povo. É aquele filho que o pai sempre fala bem e fala com orgulho, né, evangelista Daniel? Nós podemos pensar dessa forma, é a forma que Paulo está se expressando para a igreja de Filipenses, com orgulho, com satisfação, com prazer, com alegria no coração de ver que essa igreja é formada. E aí ele vai expressar para eles, estais firmes no Senhor, amados irmãos. Você vai perceber
em 2 versículos, o quanto o apóstolo Paulo vai declarar o seu amor por esse povo, por essa igreja. Porque, irmãos, olha, tem tanta gente que se diz missionário e pastor por aí que não tem amor nenhum por igreja nenhuma, irmãos. Que, olha, vamos deixar esse assunto para outro dia. Mas o apóstolo Paulo está declarando todo o seu amor, irmãos. E não é um amor fingido, porque ele declara pelo menos umas 3 vezes em 2 versículos o quanto ele ama de verdade essa igreja. E ele diz, estai firme no Senhor, amados. Né, irmãos? O apóstolo Paulo está querendo dizer, sabe o que aqui, quando eu leio esse texto? Ele está querendo dizer, olha, eu quero encontrar com vocês, sabe na onde? Lá no céu. Pode ser que a gente não se encontre aqui na terra, mas eu quero encontrar com vocês no céu. Por isso, permaneçam e estai firmes no Senhor. Firmes no Senhor. E aí o texto segue, aí vai entrar no versículo 2, né? E ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Irmãos, se a gente for explanar esse versículo aqui, Evódia e Sintique, Evódia e Sintique, a gente vai gastar 1 hora de programa aqui só para explanar esse versículo 2, né? É tão interessante que quando você segue para o versículo 3, ele está expressando ao pastor dessa igreja, peço-te a ti também, meu verdadeiro companheiro, que ajude a essas mulheres que trabalham comigo no evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Quando a gente olha para essas 2 mulheres aqui, segundo alguns historiadores, eram 2 mulheres muito ativas na obra, muito ativas no ministério, muito ativas, né, em trabalhar na igreja daquele tempo. Só que está havendo, sabe o que ali? Um desentendimento entre as 2. Um ponto de discordância. Um ponto de divergência. Uma passada na frente da outra, né? Podemos colocar assim, se é que você me entende, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? É isso que está acontecendo, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Um conflito de talvez de ideias, de pensamentos. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, e é bom que você que está nos acompanhando entenda isso que eu vou dizer. Ninguém vai pensar do mesmo jeito, ninguém vai ter a mesma opinião, ninguém vai ter, aleluia, às vezes a mesma visão sobre os assuntos que estão à volta. A gente, na escola, a gente aprende isso, né? Quando você vai solucionar um problema, nem todos vão solucionar da mesma forma. E muitas das vezes, ao solucionar um problema, a pessoa A ou a pessoa B, a divergência ali, não, mas vamos solucionar dessa forma. Não, vamos solucionar de outra forma. Não, mas o ideal é que seja solucionado o problema, não que se crie outro problema. Acredito que é isso que Paulo está querendo trazer à luz para nós aqui. Olha, Deus está falando com alguém aí que está nos assistindo aí, que está conosco nessa noite aí. Você tem que ser solução, não problema. Porque ele, no versículo 1, ele fala de todo o amor que ele tem pela obra. Olha isso aqui, irmãos, presta bem atenção nisso. Ele fala de todo o amor que ele tem pela igreja, pela obra. E aí no versículo 2 ele vai falar essas 2 obreiras da igreja. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não pode ser hipócrita, porque tem gente que às vezes você não vai ir com a cara dele. Tem pessoa que você não vai com a fachada mas Jesus mandou amar o próximo como a gente mesmo. Tem próximo, irmãos. E vamos ser bem sinceros, irmãos. Tem um parceiro que trabalhava comigo, ele falava, vamos rasgar a fantasia? Vamos falar a verdade? Tem gente que você não simpatiza, tem gente que você não se dá bem, mas o apóstolo Paulo está querendo aqui despertar nelas e dizendo, rogo que sintam o mesmo no Senhor. É o quê? O amor, não pela pessoa
que às vezes você não está se dando bem, mas pela obra de Deus de uma forma geral. Porque quem ama a igreja de verdade não vai deixar que um conflito divida a igreja. Sim, sim. Quem ama a igreja de verdade não vai deixar que uma panelinha se forme dentro da igreja. Porque eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. Quem ama a obra de Deus de verdade, fala, olha, eu posso até não ter você como meu melhor amigo, mas a finalidade aqui é o reino de Deus, é salvação. O corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. É as benéfices para o corpo de Cristo, né? Nós vemos que aqui, irmãos, tudo está voltado para a obra. E há um problema, evangelista Daniel, vou até olhar diretamente para a câmera agora para falar isso. Há um problema em algumas pessoas, porque as pessoas, em vez de olhar para os objetivos e traçados do Evangelho de Jesus Cristo e para a obra de Jesus e para o ministério em geral, começam a olhar para suas próprias individualidades. E quando nós começamos a individualizar as questões entre nós, mesmo na igreja, nós deturpamos o sentido do Evangelho. E aí nós trazemos confusão, nós trazemos distúrbios e distorção para a verdade e a realidade do Evangelho. Então ele está olhando e está dizendo, olha, talvez vocês duas nunca vão ser as melhores amigas, mas sintam o mesmo sentimento pela obra do Senhor, no Senhor. No Senhor. Tem gente que você nunca vai ser o melhor amigo dele, irmãos. Eu estava até meditando um dia que houve um tempo na igreja, irmãos, que cada vez que alguém pegava um microfone para louvar na igreja, tinha pessoas que estavam não torcendo para a pessoa tropeçar e errar o louvor, mas para Deus usar ela para poder atingir alguém, alcançar alguém que precisava ser alcançado. É verdade. Que quando alguém pegava o microfone na igreja para pregar, não tinha pessoa sentada no púlpito torcendo para errar a mensagem. Ou pensando, eu pregaria melhor, eu falaria melhor. Havia o quê? A coinonia, a comunhão verdadeiramente na igreja. Que quem está sentado lá estava orando, Deus, usa a vida dele. Porque tem gente aqui que precisa ouvir uma mensagem. Tem gente aqui que precisa ser tocado pela palavra. Tem gente aqui que precisa ser alcançado por ti. É verdade. Houve um tempo na igreja que era assim. Hoje em dia, irmãos, aleluia, é uma competição, é uma disputa de quem canta melhor, de quem prega mais, de quem faz melhor, de quem faz isso, aquilo. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele pede para essas pessoas dessa igreja que sintam o mesmo sentimento que ele sente, é pela obra de Deus. Eu não quero me aparecer, eu não quero projeção, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero que o nome de Deus seja glorificado. É o que o apóstolo Paulo está trazendo como instrução aqui. E aí, para a gente adiantar um pouquinho aqui, né? Eu vou direto para o versículo 4, irmãos, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijo está falando do quê? De alegria, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Irmãos, eu sei que tem gente que está nos acompanhando hoje que não teve nenhum motivo para sorrir no dia de hoje. Eu sei que tem gente que está nos acompanhando aqui que não teve motivo nem para dar uma risada no dia de hoje, porque a fase está tão amarga na vida. A pressão, né? A pressão está tão grande, né? Que você não está se encontrando motivo para se alegrar, para sorrir, para nada. Parece que tem tanta coisa dando errado. Parece que tem tanta coisa que era para dar certo, mas está travada. Tem tanta coisa que não está andando, que não está caminhando. Né? Mas aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, regozijai-vos quando as coisas estão bem? Não, o versículo 4 ele vai dizer, regozijai-vos sempre. Não é só quando as coisas estão caminhando do jeito que a gente quer. Não é quando as coisas estão dando certo do jeito que a gente imagina. Mas ele vai dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. No Senhor. Eu admiro Paulo, a mente brilhante de Paulo, porque ele sempre direciona, independente das questões, ele direciona para quem? Para Cristo. Independente dos problemas de Coríntios, independente das bênçãos aqui em Filipenses, dessa pequena distorção que há aqui, mas ele direciona tudo para o Senhor. Exato. Nós precisamos, e a maturidade vai nos ensinando a isso, nós precisamos ter maturidade para entender
que Deus não é só conosco nos dias bons, não. Nos dias difíceis, nas horas escuras da vida, como diz o louvor, amargas, né? nas horas amargas, Jesus é que está lá. Jesus está lá também. Ele está lá também. Porque nós não vivemos, e muitas das vezes se pintaram, ainda pintam ainda, um evangelho de fantasia. Mas o evangelho tem os seus espinhos e o evangelho tem os seus percalços. E não significa que Jesus não está conosco. Exato. E aí ele vai reafirmar ainda, outra vez digo, ou seja, não é uma coisa que é a primeira vez que ele está dizendo. Outra vez digo, regozijai-vos. Aí, para a gente encerrar, vou ter que parar no versículo 5 aqui, né? Para a gente encerrar, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre equidade? E é tão interessante a gente falar sobre isso, porque o apóstolo Paulo está dizendo para, aleluia, o povo, ó, está satisfeito em receber menos do que merecia. Paulo é tremendo demais. Olha que coisa interessante. Está satisfeito em receber menos do que você acha que merece. É o que ele está dizendo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ó, eu acho que eu merecia receber muito mais do que eu estou recebendo, né? Mas por ter Deus perto de mim, glorificado seja o nome de Deus. Tremendo. Perto está o Senhor. Né? É interessante a gente pensar sobre isso. Será que a gente consegue, e se a gente lê, né, os versículos que seguem, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando, aprendi a estar feliz com Deus em todas as circunstâncias. O problema é que às vezes a gente acha que merece uma coisa que a gente não merece. Exatamente. É que nem aquele filho, né, que pede um presente para o pai e na cabeça do filho, na inocência do filho, ele acha que merece. Mas quem sabe e julga os atos do filho é o pai. E o pai sabe se ele merece ou não merece. Né? E Paulo tá sendo literal aqui, é tremendo o que ele fala aqui. E ele está dizendo, ó, notório a todos os homens. Irmãos, quanto crente que tem andando por aí que só anda contando lamúria, só anda contando derrota, tragédia, dizendo que está triste, que tá abatido, que está chateado com isso, com aquilo outro. Mas o apóstolo Paulo fala, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Falar de um certo ponto também de equilíbrio. Não tem vitimismo com Paulo. Exatamente. Independente do que ele passou, não tem vitimismo. Não tem eu sou uma vítima, não tem vitimismo. Ele está falando de equilíbrio notório a todos os homens. Olha, eu sei que as coisas não estão bem hoje, mas Deus está perto de mim, é isso que importa. Eu sei que as coisas não estão andando do jeito que eu gostaria. Irmãos, todo mundo que está nos assistindo, irmãos, eu tenho certeza que todo mundo olha para si e vê alguma coisa. Deus poderia fazer isso na minha vida. Deus poderia fazer aquilo na minha família. Deus poderia abrir as portas assim. Deus poderia abrir as portas tal. Deus poderia mudar, né? Mas por mais que isso não esteja acontecido ainda na sua vida, você precisa demonstrar o quê? Equilíbrio. Não perder as estribeiras, não perder a mão da coisa, porque não está acontecendo do jeito que você quer ou que imagina, mas Deus continua perto de você do mesmo jeito, irmãos. Jesus entrou no barco com os discípulos e teve tempestade no mar com Jesus dentro do barco, irmãos. Do mesmo jeito, tem coisa que a gente vai ter que viver e não tem para onde correr. A gente vai ter que parar por aqui no versículo 5, né? Quem sabe outro dia a gente continua do 6 até o 9, né? Vamos agradecer a Deus por essa noite. A palavra de Deus é linda demais, é tremendo. A gente parar um pouquinho e meditar na palavra do Senhor. Poderoso Deus, Altíssimo Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite que passamos aqui, esses momentos maravilhosos com os nossos ouvintes, ó Pai. Graças a Deus, ó Pai, muita gente nos assistindo, muita gente nos ouvindo, e eu tenho que crer que essa palavra não vem em vão. Ela vai de encontro a alguém que precisa ouvir algo de Ti. Abençoa os Teus filhos, prepara uma semana de bênção para todos que estão conosco, em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Nós vamos nos despedir de vocês nessa noite. Evangelista Daniel,
as considerações finais aí para nós encerrarmos nessa noite. Agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam nessa noite de hoje, né? Mandando aqui a paz do Senhor para nossa irmã Ondina Machado, né, que chegou aqui. Nosso irmão Doraci Mariano também nos acompanhando aqui. Um forte abraço, Dora. Né? Que Deus abençoe você, sua família, aí, sua esposa, seus filhos, os seus projetos possam ser bem sucedidos aí, né? Nosso irmão Mário Freitas também aqui mandando mensagem. Nosso irmão Ezequiel, Deus abençoe. Um forte abraço para você também, ele é lá de Jundiaí, né? Deus abençoe. Nossa irmã Diaconisa Tina, todo mundo que mandou mensagem, né? Nosso irmão Diácono Jair também, todos vocês, um forte abraço, tá bom? Na próxima segunda-feira, se Jesus não voltar, nós pretendemos estar aqui mais uma vez para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Então que Deus dê a todos nós uma boa semana debaixo das mãos dele, amém? É isso aí, povo de Deus, fiquem com Deus, uma semana extraordinária para você, né? Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, onde você colocar a planta dos seus pés, onde você colocar as mãos, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente essa semana. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.